para a nossa próxima aula de ciências. Mas antes da gente começar o novo módulo, vamos retomar um pouquinho, dar uma lembrada aí no nosso conteúdo anterior. Então a gente vem estudando sobre os abrigos dos animais, como que eles constroem os seus abrigos, de que forma, os seus ninhos. Depois nós estudamos sobre os animais da cidade, né? Que eles se abrigam ali na cidade, onde os animais de estimação ficam na nossa casinha, tem os animais que constroem os seus próprios abrigos na natureza, ou seja, na cidade. Foi os últimos temas que a gente estudou. Nós estudamos também sobre as pragas urbanas, que são aqueles animaizinhos que são indesejados e nós não gostaríamos que eles estivessem na nossa casa, mas nós também estudamos um meio de evitá-los, né? Ou seja, quando eu derrubo alguma coisa, eu tenho que ir lá e limpar para que esses bichinhos não apareçam na minha casa. Hoje nós vamos estudar sobre a modificação do ambiente. Como é que esse ambiente se modifica? Lá em História e Geografia, a gente tem estudado um pouquinho sobre as modificações da cidade, dos bairros, dos quarteirões, das construções, são as transformações que ocorrem com o tempo. Aqui em Ciências, nós vamos observar como que esse ambiente se modifica. Quem modifica esse ambiente? É a própria natureza? Ou somos nós, seres humanos? Vamos lá? Então abram lá na página 264 e vamos colocar a data. Hoje é dia 18, quinta-feira. Vamos lá. 18 de junho de 6 de 2020. Página 264, Ciências. Ok. Vamos fazer a leitura juntos? Acompanha comigo. Você estudou que alguns animais constroem seus abrigos com recursos do ambiente em que vivem, como galhos, gravetos, terra, entre outros. O ser humano também ocupa espaços e utiliza recursos do meio para construir a sua moradia. E para isso acaba modificando o ambiente. Acompanhe o diálogo da turma do Luan e observe o que acontece com o ambiente quando se inicia a construção de uma moradia. Como que é isso? Um exemplo. Eu tenho lá uma área verde, bem grande, né? Então tem árvores, plantas, grama. A própria natureza tá ali, uma área verde. Porém, eu gostaria de construir a minha casa ali. Tá. Se aquele terreno for de minha propriedade, terreno é o espaço, né? De terra, com a área verde e tudo. Se for meu, eu vou lá e vou construir a minha moradia, a minha casa, que é o meu abrigo, né? Os animais têm os abrigos, os seres humanos também têm os abrigos, que são as casas, nossas casas. O que eu vou fazer com aquela área verde, com aquele espaço, com aquele ambiente? Eu vou ter que modificar. O que eu vou fazer? Tirar tudo. Tirar tudo que é verde dali, vou ter que mudar o jeito que está a terra. Se estiver, né, um terreno onde tem, né, não é nivelado, não é retinho, eu vou ter que nivelar, eu vou ter que colocar terra para ele ficar retinho, para eu construir a minha casa. E onde foi para a área verde? Eu tirei as árvores que tinha lá, eu tirei as plantas, eu tirei a graminha, eu tirei tudo para construir a minha casa. Isso é modificar o ambiente, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui a turma do Luan. Acompanhe o diálogo da turma do Luan e observe o que acontece com o ambiente quando se inicia a construção de uma moradia. Aqui será construída a minha nova casa. Mas para construí-la, essas árvores terão de ser derrubadas. E os animais que vivem aqui terão que ir para outro lugar. Sempre que o homem constrói algo, ele modifica o ambiente. Então, olha só, foi mais ou menos isso que eu disse. Quando eu modifico o ambiente, né, eu acabo que eu modifico a natureza, eu destruo a natureza. Por quê? De repente, lá naquele terreno que eu vou construir a minha casa, tinha uma árvore. Nessa árvore tinha um ninho de passarinho. E quando eu vou cortar essa árvore para construir a minha casa, eu acabo destruindo o ninho de passarinho. Ou
existia ali alguns bichinhos naquele terreno, no mato, em que eles se abrigavam, um tatu, um coati, né, alguma coisa assim. Quando eu tirar tudo dali, a área verde, para construir a minha casa, eu vou modificar o ambiente e esses bichinhos ficarão sem abrigo, porque eu modifiquei o ambiente, certo? Por exemplo, num sítio que tem bastante área verde, quando eu desmato um pedaço, vou cortar as árvores, vou tirar o mato, vou tirar a grama, porque eu quero construir meu barracão. Eu quero construir um galinheiro, um exemplo. E eu preciso tirar aquelas pedras, aquela árvore, aquele mato que tá ali, aquelas plantas. Mas ali poderia ter a casinha da aranha, a teia numa árvore ou numa planta. Poderia ter um esquilo morar ali na árvore. Um pica-pau tá acostumado ali. Se tiver frutinha nessa árvore, poderia vir tucanos, passarinhos. Então, olha só, eu vou destruir aquele pedaço, poderia ter cobras da natureza, normal, ela vai ficar sem o ambiente dela. Então, olha só quanto eu vou prejudicar para poder construir o meu galinheiro naquele sítio. Ai, tia, se for assim, a gente não vai poder construir nada. Sim, eu entendo, porém, o ser humano às vezes destrói o ambiente sem necessidade, sem perceber o que tem ali, sem, de repente, buscar alternativas, tá? Então, vamos continuar. Trocar ideias. A sua família já modificou o meio ambiente? Pensa aí, depois vocês me respondem. Já modificou o ambiente? De alguma forma? Pensa aí. Você acha que essas modificações alteram a vida de outros animais? O que vocês acham? Eu posso construir ali o que eu quiser, a hora que quiser, naquele espaço que eu não vou prejudicar nada. Ou, não, eu preciso pensar bem, ver o que tem ali, dar um jeitinho, tentar, né, ajeitar para eu poder construir a minha casa, sei lá, a minha construção ali, para eu não precisar prejudicar outros animais. O que você acha? Nós vamos debater isso em aula, ok? Vamos para a página 265, coloque a data. Ambiente natural e ambiente construído. Então, vamos pensar assim, sem ler. Ambiente natural é aquele que a natureza construiu. Ambiente construído é aquilo que o ser humano foi lá, mexeu e acabou que construiu da forma dele. Todas as vezes que os seres humanos fazem alguma construção, como uma casa, um clube, uma indústria ou até uma cidade, eles modificam o ambiente. Isso também ocorre quando se faz uma plantação, ou mesmo uma praça ou um jardim. Chamamos de ambiente natural as áreas compostas de rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares, que não foram modificados pela ação do ser humano. Então, tudo que não foi modificado pelo ser humano são esses exemplos aqui que a apostila disse, as florestas, as montanhas, os vales, os campos, que o ser humano não modificou, então é um ambiente natural. O primeiro exemplo de um ambiente natural. Nesse ambiente encontramos grande biodiversidade, ou seja, uma grande variedade de seres vivos. Gente, biodiversidade, seres vivos. Seres vivos, a planta é um ser vivo, tá? Seres vivos, a gente não pode só pensar em bichinhos, animaizinhos. A planta é um ser vivo, porque ela tem vida. Ela germina, ela nasce, ela cresce e ela morre, tá? Então, a planta também é um ser vivo. Ilustração representando a biodiversidade de uma floresta tropical. Então, olha só, na segunda imagem tem uma floresta em que tem vários animaizinhos, as aves, tem a onça e tem as plantas, que também é um ser vivo. Mas, como o ser humano precisa obter alimento e moradia, acaba modificando o ambiente natural, criando outro tipo de ambiente, chamado de ambiente construído. Olha aí a imagem da lateral, as cidades são ambientes construídos. Aqui, provavelmente, há muitos e muitos anos atrás, era um vale, um
terreno muito grande, uma área muito grande de área verde, e acabou que foi sendo construído uma cidade ali. Mas tem algumas árvores, ok, mas foi um ambiente construído pelo ser humano. Se não fosse um ambiente construído pelo ser humano, não teria nenhuma construção, por exemplo, uma floresta, ok? Lá embaixo, a construção de uma usina para produzir energia elétrica modifica o ambiente. Sim, aproveita que ali tem a água da natureza e olha quantas construções tem em volta disso tudo. Ai, tia, mas tem alguma coisa que a natureza deixou ali que o ser humano não mexeu. Ok, mas ele construiu ali, então é um ambiente construído, ele foi modificado. Na imagem da lateral, as plantações também modificam o ambiente natural. Mas tia, a plantação é área verde, ok? Mas para eu plantar canteiros de verduras, eu preciso o quê? Passar o trator, limpar a terra, tirar todas as graminhas e os matinhos e plantar a semente para a semente germinar. Eu não modifiquei? Eu não construí? Eu construí uma horta, eu construí uma plantação, não foi a natureza, tá? Então, quando tem uma horta, uma plantação lá, também é um ambiente modificado, é um ambiente construído pelo ser humano, tá bom? Não é um ambiente natural, porque foi mexido, né? Eu mexi lá, eu fui lá, plantei, mexi na terra, ok? Página 266, coloque a data. Aí nós temos uma atividade. Observe as ilustrações e identifique se representam um ambiente natural ou construído. Então, você vai olhar detalhadamente, atentamente, todas essas 6 imagens e vai colocar aí na linha embaixo se é um ambiente construído ou se é um ambiente natural, ok? A gente vai corrigir em aula ao vivo. Na página 267, tem a continuação da atividade, que é na atividade 2, as imagens a seguir mostram como um ambiente natural vai sendo modificado à medida que se constrói uma cidade. Numere-as de acordo com a sequência temporal que isso acontece, né? Que isso ocorre. O que é uma sequência temporal? É uma sequência de tempo. Bom, eu tenho o ambiente natural e aí para eu modificar ele, primeiro eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer aquilo, depois eu preciso fazer aquilo outro e depois eu construir, certo? Sequência temporal é a sequência do tempo, as partes que eu vou fazendo esse movimento, essa construção, tá? Enumere, o que é enumerar? Colocar um número, qual que é o primeiro, qual que é o número 2 e depois, qual que vem? O número 3, que é na sequência das imagens, tá? Atividade 3. Observe as ilustrações do item anterior e responda. Então, você já enumerou a número 2? Vai observar todas as imagens novamente para realizar a número 3. O que aconteceu com a quantidade de árvores? Então, eu tenho lá a imagem número 1, ok. Aí a imagem número 2, o que aconteceu com as árvores que estavam ali? B, o que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural? O que você acha que aconteceu com o animalzinho que estava ali, que morava ali? Tem 2 questões na letra B, são 2 respostas. E por que você acha que isso aconteceu? Então, olha só, o que você acha que aconteceu com o animalzinho que vivia ali e por que você acha que aconteceu isso que você acabou de responder. 4. Em qual dos ambientes natural ou construído existe maior biodiversidade e por quê? Então, olha só, lembrando que biodiversidade são os seres vivos, tá? O que são os seres vivos? São os animais que moram ali, são as plantas que estão ali. Então, você vai escrever aqui para mim. Em qual dos ambientes, natural ou construído, que existe a maior biodiversidade? Por
Por quê? Então, qual ambiente? É um ambiente natural ou um ambiente construído que tem mais animais, as aves, as plantas? Qual? Escreve por quê, tá? 5. Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Por que que o ser humano vai lá e modifica o ambiente natural? Por que que você acha? Se você está na dúvida da número 5, leia o conteúdo novamente. Volte à aula novamente, ok? Todas as atividades serão corrigidas em aula ao vivo, tá bom? Mas eu vou pedir que vocês façam com muita atenção, devagar, não tenham pressa, estudem o conteúdo, aula dada, aula estudada, lembra? Leiam o que vocês estão escrevendo. Não precisa de adulto corrigir para vocês, como vocês tenham dito para mim. Por quê? Porque eu estarei em aula ao vivo com vocês para fazer as correções, tá? Olhem para ver se não tem nenhum erro ortográfico. Se tiver dúvida, me pergunta em aula, tá bom? Ok? Se tiver dúvida, volte ao conteúdo, veja se você encontre essa palavra, tá? Ou até mesmo pergunte a um adulto, ok? Para corrigir a ortografia, para a gente não deixar passar. Não se esqueça que para começar a escrever uma resposta, eu preciso dar o recuo do parágrafo, que a gente já estudou em língua portuguesa, e começar com letra maiúscula e colocar o ponto final no final da frase da resposta das suas questões, ok? Dúvidas, eu estou à disposição, tá? E a gente se vê em aula ao vivo, tá bom? Um grande beijo, qualquer coisa me liga, até mais!